Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Desafios de Programação. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão de número 401, Binary Watch. Nessa questão, a gente vai ter um relógio binário e esse relógio ele representa as horas e os minutos para a gente em formato de bits. As horas elas variam de 0 até 11 e os minutos eles vão de 0 a 59, como todo relógio comum. Só que a diferença é o seguinte, pessoal. Para a gente representar um horário nesse relógio binário, a gente vai acender os bits, né, as luzes correspondentes ali que a gente tem. Para horas, por exemplo, a gente pode ter o bit 8, 4, 2 e 1. E para o minuto, a gente pode ter os bits 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Beleza? Qual é o lance aqui? Se a gente tiver só um bit, por exemplo, aceso, né, que é o turned on, é o que a gente recebe como input dessa questão, quais horários possíveis a gente poderia formar? A gente poderia acender só o bit do minuto 1, então seria 0, 0, 1. A gente poderia acender só o bit do minuto 2, então a gente teria 0, 0, 2. Percebam que a gente não poderia, vou botar um X aqui, ó, não poderia, para o turned on de 1, a gente não poderia formar o horário 003. Por quê? Para a gente fazer o minuto 3, a gente teria que somar os bits do 2 e do 1, certo? Então, para a gente fazer esse minuto aqui, a gente precisaria de pelo menos um turned on no mínimo de 2, né? A gente precisaria de ter 2 desses displays acesos. Beleza? Então a gente não pode formar o minuto 3 com o turned on de 1. Basicamente, a questão é isso. Essa questão, pessoal, ela tem duas maneiras de ser resolvida. Uma é a maneira mais fácil, por isso ela é uma questão easy, mas da maneira mais complicada, daria para resolver ela com backtracking. Aí ela não seria, ao meu ver, uma questão fácil, ela seria uma questão, no mínimo, média. Tá? Mas, da maneira fácil, o que a gente precisa fazer é, a gente gera todas as possibilidades de horas e minutos e a gente adiciona na nossa solução somente aquelas que se encaixam na contagem de bits do turned on, certo? Então, como é que seria isso? A gente geraria todos esses horários possíveis aqui, ó, 0, 0, 4, todas as combinações de horas possíveis, pessoal, 0, 0, 5, e aí a gente ia filtrando, né, dentre todas essas combinações, quais delas passam, vou botar aqui, ó, filtro, solução. Então a gente filtraria quais desses horários estão dentro da nossa regra de turned on, né, da quantidade de bits acesa, beleza? Então vamos para essa solução que ela é mais fácil. Então a gente vai fazer o seguinte, for hour in range of 12, for minute in range of 6. Então percebam que aqui a gente vai gerar todas as combinações de hora-minuto possíveis dentro do intervalo que a gente recebe, ó. Horas vai de 0 a 11, minutos vai de 0 a 59. Aqui eu vou ter um result, que vai ser nossos resultados. Se eu não tivesse que considerar turned on nenhum, bastaria que eu adicionasse todo mundo em result. Então vamos fazer primeiro isso, result.append. Então eu preciso colocar um horário formatado aqui. Nessa formatação, a gente precisa seguir alguns critérios. Para as horas, a gente não pode ter zeros à esquerda. Percebam que o horário 0100 não é válido. Ele tem que ser 1,2.00. Então, para as horas, a gente não pode ter zeros à esquerda. E para os minutos, a gente tem que ter zeros à esquerda. Ou seja, 10,2.2 não é um horário válido. Deveria ser 10,2.02, certo? Então, a maneira que a gente faz isso aqui, ó, é só usar uma string formatada aqui, ó. Uma hash string, então a hora é do jeito que ela tá mesmo, né, o número somente. E os minutos a gente vai formatar com 2 dígitos preenchidos com zeros à esquerda, beleza? Eu vou dar um print aqui só para a gente ver como nós estamos realmente gerando todas as possibilidades de horário. Ó,
00, 01, 02, 03, 04, 05, todos os horários desse intervalo ali de 11 até de 00 até 11h59 estão sendo gerados aqui, certo? Aí, o que falta para a gente fazer agora, né? A gente tem que levar o nosso turned on em consideração. Como é que a gente vai fazer isso? O turned on diz a quantidade de bits que a gente pode ter ligado no nosso relógio, certo? Então, a gente precisa só checar se a conversão da hora para um número binário, eu vou contar quantos bits estão ligados nessa minha hora, para representar essa minha hora, e eu vou contar quantos bits estão ligados para representar o meu minuto. E a soma desses dois tem que ser igual ao nosso turned on. Se ele for igual ao turned on, significa que eu estou num horário válido para essa quantidade de bits ligados, certo? E aí, com isso, basta que a gente retorne o result. Percebam que, para esse primeiro caso de teste, que o turned on é 1, o 003 vai sumir. Por quê? Porque ele usa mais de um bit para representar esse horário. Então eu não posso, esse não seria um horário válido para o turned on de 1. Beleza? Vou mandar de novo. Vou manter o print aqui só para a gente ver que o 003 vai sumir, o 005 vai sumir. E eu vou manter uma lista somente com os horários que eu posso formar usando apenas um bit. Vou rodar aqui. E percebam que o 003 sumiu, o 005 sumiu e assim por diante. A gente já viu aqui também, né, que o código passa, né, para os casos de teste. Basicamente é isso, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo por debaixo dos panos aqui nessa máscara de bits, né? Vamos supor que o horário 8:03. Quantos bits o horário 8:03 utiliza? Vamos converter 8 para binário. 8 para binário é 2:0, 2:1, 2:0, 2:3. 8 para binário é isso aqui. A gente tem o 3, né? Vai ser... Esse aqui é o 8, tá, pessoal? 8 da hora. E o 3 vai ser a soma do 1 mais a soma do 2. Certo? Que vai ser equivalente ao 0, 0, 1, certo? Isso aqui é o 0,3 do minuto. Quantos bits esse nosso horário está usando? 1 para representar as 8 horas e mais 2 para representar o minuto 3. Então a gente está usando no total 3 bits. Então, por isso que a gente faz essa contagem aqui, para verificar se a quantidade de bits é igual ao nosso turned on. Se for igual ao nosso turned on, essa solução é válida. Joga ela lá no nosso resultado. Beleza? Vou submeter. E tá aí, questão aceita. Certo? Complexidade de tempo e espaço, pessoal. O nosso algoritmo ele não varia conforme a entrada. Então a gente não está variando conforme o turned on. O nosso algoritmo ele é O de 12 vezes 60 de tempo. Isso aqui vai dar O de 720, é a mesma coisa de um O de 1, né? Porque a gente não está variando para a entrada, pessoal. Então, O de 1 de tempo e a mesma coisa para o espaço. Beleza? Qual seria a outra maneira mais complexa de resolver essa questão? Seria usando backtracking. Eu não vou aprofundar nessa solução aqui, eu só vou mostrar por alto, mas para vocês entenderem que também dá para resolver dessa outra forma. Vou aqui nas minhas submissões e aqui tem um exemplo de solução utilizando backtracking. Certo? Então eu criei aqui um array de bits, né, que representam números e horários. Eu criei uma função para formatar
o tempo, e o backtracking está aqui, né, na recursão. A cada estado eu desço, faço duas ramificações, né? Uma incluindo aquele bit, outra não incluindo. E aí com isso, no final, né, eu tenho que aplicar mais umas regras aqui, para horários que são fora do range de 11 e 59, para eu poder ignorar eles na solução, beleza? Mas essa seria uma forma mais complexa de resolver o problema, usando o backtracking, e por essa solução eu não consideraria essa questão uma questão easy. Ela é easy porque dá pra gente resolver ela usando força bruta ali e fazendo só um filtro de bits. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.